Bom dia, meu povo. Peço para você se inscrever no canal, compartilhe, curta, comente. Hoje vou abordar aqui, são coisas rapidinhas. Ontem eu coloquei aqui, o crescimento de emprego no Brasil. Aí muitos bolsonaristas lá no comentário dizendo que é mentira, não sei o que tem e tal. Como sempre, né? Eles dizem que isso aí só dá na Rede Globo. Mas é engraçado que eles mesmos dizem que eles não assistam, que eles não assistem à Rede Globo, né? Olha a hipocrisia. Né? Não, mas não é a Rede Globo, tá? Deu em toda a imprensa. Olha, 19 estados do Brasil, dos 27 estados, né? 19 tiveram um crescimento de emprego histórico que nunca tiveram. Começando aqui por Manaus, aqui no Amazonas. Zona Franca de Manaus, com quase 140 mil operários. É muita coisa, gente, é muita coisa. Só a Zona Franca de Manaus. Então, 19 estados cresceram em empregos que nunca viram na vida. Isso é o governo Lula. Já. A diferença, gente, é que hoje o Brasil tem presidente. Isso aí passa confiabilidade aos empresários para virem para o Brasil, né? Para virem para os estados brasileiros colocar suas empresas, porque tem sustentação jurídica e política e econômica. Diferente de um ex-presidente que só ia nos estados, nas cidades, vagabundar em cima de moto, para cima e para baixo, em pleno horário de trabalho. Aí eu lhe pergunto, que confiança o empresário ia ter num elemento desse, gente? Desculpem. Que confiança? Hoje não. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, ela está consolidada. Né? Ela passa confiança para os empresários do mundo inteiro virem para a Zona Franca de Manaus. E tá aí, nunca produziram tanto, nunca venderam tanto, nunca empregaram tanto como agora em 3 anos do governo Lula. Mas para o bolsonarista, o Lula quebrou, está quebrando o Brasil. Porque eles vivem num Brasil paralelo. Eles vivem na aldeia deles, que só se alimentam de mentiras. Só de mentiras. É disso que o bolsonarismo se alimenta. Gente, e o Trump? O Trump, olha só, hoje no mundo, para mim, gente, né, atual, tem 2 psicopatas dirigindo os seus países, que é o Trump e o Milei na Argentina, e um que saiu, que era aqui no Brasil, que era o Bolsonaro. Esses caras são doidos, são loucos, e se aproveitam da fragilidade mentais que esse povo está se encontrando. Isso aí é um vírus, gente, é um vírus isso. Olha só, na Argentina, o cara avisou que ia destruir aquele país, principalmente nas leis trabalhistas. E mesmo assim os trabalhadores votaram nele. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não mentiu antes da eleição, ele falou o que ele era. Falou que ia fazer, só que não fez. Mas as pessoas sabiam que ele não ia fazer, mas votaram nele, deu no que deu. O Trump é o outro maluco que quer pensar que ele é o presidente do mundo. Ele já fez esse Conselho da Paz, olhem só a loucura, Conselho da Paz, e ele é um homem que só anda atrás de guerra, gente. Agora quer guerrear contra o Irã. Um dia desse foi contra a Venezuela, aí depois com a Cuba, aí depois com a Colômbia, e aí vai. Mas ele pensa que ele é o senhor da paz. Isso é psicopata, cara. Esse é psicopata e quer ganhar prêmio Nobel da Paz como? É o contrário, ele tem que ganhar o prêmio da violência, da guerra. E ele pegou um chute agora da maior corte judiciária dos americanos lá, né? A justiça cancelou
todas aquelas parafernália de tarifa que ele cobrou, tarifas que ele cobrou dos países, e vai ter que devolver bilhões de dólares para esses países, inclusive o Brasil. Estava tudo ilegal. Aí eles dizem, como diziam aqui no Brasil, que o Supremo não deixava o Bolsonaro governar. Ora, pô, o cara queria governar tudo fora da lei, fora da Constituição, como colocar 6 armas na cintura de brasileiro para sair pela rua. Ele tentou fazer isso, mas o Supremo não deixou. Mas o Supremo não deixou. O Supremo não, que o Supremo só age se for cutucado, né? Foi os partidos de oposição na época que entraram no Supremo para não deixar isso acontecer. Aí os bolsonaristas diziam que o Supremo não deixava o Bolsonaro governar. Agora a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Os bolsonaristas de lá, que são os trumpistas, dizem que a justiça não está deixando o cara governar. Porra, quer fazer coisa contra a lei do país. Aí o Supremo de lá tem que intervir para não deixar acontecer. Aí foi derrubado os tarifaços do Trump. Ele está correndo da sala para a cozinha. Gente, por onde anda o Sóstenes Cavalcante? Vocês observaram que ele sumiu, gente? Olha que teve essa polêmica aí do carnaval, polêmica criada pelos bolsonaristas, né? Ficaram com mimimi porque ninguém no Brasil homenageou o mito deles. Ninguém homenageou o mito deles. Eles ficaram dengosos, né? Ficaram irados, ficaram com raiva e fizeram um monte de processo em todo o Brasil. Em todo o Brasil, porque a maioria das escolas no Brasil e blocos homenagearam o maior líder político hoje do mundo. Não é só do Brasil, não, do mundo, que é o Lula. Isso aí não vai dar em nada, gente. Não vai dar em nada. Isso aí é tudo, gente. Tudo cortina de fumaça para manter acesa a chama do bolsonarismo na cabeça desse pessoal. Gente, para finalizar o de hoje, aqui em Manaus teve uma operação ontem, né, com 20 mandatos de prisão, mas até o momento que eu vi, tinham prendido 8 pessoas. E o mais assustador, gente, que muitas mulheres presas. Eu já falei aqui um dia desse, com licença aí. Eu já falei um dia desse que o governo federal tem que achar uma forma, desde o que não fique policiando e nem fazendo arapongagem com as pessoas, com os funcionários públicos, pago por nós para cuidar das instituições e da decência dessas instituições. Mas pelo que eu estou vendo, né, nós estamos começando a ser governado por traficantes, gente, ou por representantes de traficantes de ouro, de armas e de drogas. Né? Eles estão se infiltrando muito rápido nessas instituições. Aqui em Manaus, gente, os que foram presos foi gente da Polícia Civil, do Tribunal de Justiça, da Câmara de Vereadores e da Assembleia Estadual, gente. Aí está acontecendo muita coisa, como sempre, o pessoal usando a internet para denegrir a imagem, no caso dos vereadores, da Câmara, denegrir a imagem do vereador, que essa pessoa trabalhava no gabinete. Denegrir a imagem de um deputado, que essa pessoa trabalhava no gabinete. Denegrir a imagem do Tribunal de Justiça e denegrir a imagem da própria polícia. Ora, gente, às vezes nós que somos pais não sabemos o que os nossos filhos andam aprontando. Às vezes a gente não sabe. E às vezes sabe e encobre. Aí tá errado. Aí tá errado. Então eu vi muitas postagens. Eu vou citar o nome aqui. A funcionária do vereador Rodrigues Guedes, que eu conheço muito bem. Para mim, eu não tenho nenhuma desconfiança daquele vereador. É um cara de oposição, um cara que vai para cima. E de um deputado, o deputado Felipe Souza,
também conheço muito bem a honestidade dele. Eu não acredito que ele estejam envolvido nisso. E também o prefeito Davi Almeida. Porque, vejam bem, estão lá dentro trabalhando, mas quando saem de lá, eles têm a vida deles privadas e particulares. Como é que o prefeito vai saber o que essa mulher andava fazendo da vida dela? Como é que o deputado vai saber o que um funcionário dele anda fazendo quando sai lá da Assembleia? E a mesma coisa o vereador. Então, gente, deixe a polícia investigar, né, que vai aparecer. Vai aparecer se o prefeito estava sendo omisso, sabia estava sendo omisso, se o deputado sabia estava sendo omisso, se o vereador sabia estava sendo omisso. Aí vocês podem criticar. Mas não, já estão condenando o deputado e o vereador e o prefeito sem provas. Ninguém tem provas se essas pessoas estão envolvidas, gente. Aí vocês ficam denegrindo a imagem desses agentes públicos, né, perante a sua família, perante a sociedade. Essas pessoas têm família, vamos respeitar. Eu não estou defendendo o prefeito, nem o deputado e nem o vereador. Eu estou defendendo para vocês terem cuidado, não julgue o que ainda não foi esclarecido a participação deles. Eu estou vendo na internet aí um monte de coisas já com acusações em cima, tanto do vereador, como do prefeito, como do deputado. São funcionários que saem de lá do trabalho e os caras não sabem o que eles vão fazer, o que estão fazendo. Agora, gente, eu também já falei aqui que o governo federal, ou estadual, ou municipal, ou então só o federal com poder em cima do municipal, do estadual, tem uma comissão, gente, para observar. Eu acho até que já tem, né, o COAF, né, a progressão de riqueza de um funcionário público que ganha 5, 6 mil reais e todo final de ano está com a família em Dubai, está com a família em Disney nos Estados Unidos, está nos Caribes da vida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é por isso que vaza as informações quando vai ter operações, né, vaza de dentro dessas instituições. São esses funcionários que vazam, porque eles são do esquema. Eu vejo policiais, funcionários públicos com salários de 7, 8 mil reais que são tão ricos. Tão ricos. Não estou dizendo que é de sacanagem, não estou dizendo. Por isso, o que eu digo é que tem que ter uma forma de um órgão do governo começar a olhar esse funcionário que ganha pouco e às vezes é até mais rico do que o presidente do tribunal. Às vezes é até mais rico do que um empresário qualquer. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com um funcionário público que ganha pouco e é bilionário, é rico. Não é do salário dele, então tem alguma coisa errada. Aí, quando começar a ter essas investigações em cima desse pessoal, vai parar esses vazamentos que hoje acontecem nas instituições, principalmente na instituição policial, que vaza. A gente está cansado de ver isso. E olha, gente, eu continuo botando fé na organização policial, tanto de Manaus como do Brasil. Eu não vou generalizar. Entendeu? Tem aqueles... Eu só acho errado quando o presidente de um órgão desse, o diretor, o chefe, sabe e não toma nenhuma posição. Aí ele deve ter culpa no cartório. Mas caso contrário, gente, não vamos julgar. Vamos esperar as investigações que estão sendo feitas pelas polícias e vamos ver se esses parlamentares, prefeitos, têm culpa, que eu acho que não tem, porque, volto a dizer, às vezes até nós, pais,
não sabemos o que os nossos filhos andam fazendo de coisas erradas por aí. Tá bom, gente? Um bom sábado, um bom dia, um bom final de semana e uma maravilhosa semana para todos nós. Um abraço a todos.